Lendas Assombradas. Minha ex-sogra me odiava sem me odiar. Foi uma maledite? Gente, como assim quero entender isso? Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Sou a fulana e é a terceira vez que eu escrevo esse relato. Sempre dava algum problema. O meu notebook, né? O meu note acabava a bateria e perdia tudo. Relato que não era enviado porque a internet caía. Tudo isso, sabe? Acontecia. A internet caía, o relato não ia. Até que eu me dei conta que no relato eu revelava o nome da entidade que aparece na história. E me dei conta que ele não quer que eu diga o seu nome. Mas só para você eu vou dizer. Ok, então só para mim. Beleza. E agora estou conseguindo enviar. Né? Mandei o nome dele só para você, agora estou conseguindo enviar. Beleza. E já aviso que os nomes estão todos trocados. Belezinha. Bom, desde pequena eu sempre tive muita sensibilidade com o mundo espiritual. E depois dessa história, soube que tenho uma mediunidade muito forte e especial. E por conta disso, eu sugo as energias. E descobri que um animal me protege. Mas isso eu vou contar num outro relato, é isso? Tá. Essa introdução se faz necessária. Eu sempre fui de vender saúde. E depois de um tempo, começou a me atacar gastrite, enxaqueca, que foi resolvido e tinha ligação com outras vidas. E eu mando esse relato depois também, tá? Bom, vamos começar aqui. Ela dividiu por capítulos aqui, tá? Mas eu vou evitar ficar falando capítulo, tá? Vou seguir reto aqui a história. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci o João. Foi questão de uma semana e já estávamos namorando. E ele me apresentando para a família. Literalmente, assim, uma semana. Conheci ele num sábado e no outro estávamos namorando sério. Éramos cheios de vida, praticávamos esportes, não tinha nenhum problema de saúde, tinha um porte físico de atleta. Acho que ela, né? Eu não tinha nenhum problema de saúde, eu tinha um porte físico de atleta, e guarde essa informação. Era muito feliz, amei a família dele, todos me receberam muito bem, meu ex-sogro se acha o bruxo, sabe? Mas só se acha mesmo. E a Maria, a mãe dele, me tratava como uma filha. Nos dávamos muito bem. Depois de um ano, eu, achando que sabia de tudo da vida, resolvi morar com ele. E logo que nos casamos, entre aspas, né, eu comecei a engordar. Mas ouvia muito que isso era normal, né, depois de se casar e engordar. E é mesmo, menina, ou será que não? Olha, acontece com a maioria das pessoas, a gente dá aquela acomodada, sei lá, a idade também vai chegando e a gente vai engordando e depois não consegue voltar mais. Mas vamos lá, continuando. As pessoas falavam que era normal casar e engordar. E assim se passou o tempo, me dando bem com a família, apenas aqueles atritos pequenos que eram resolvidos logo. Sabe família feliz de propaganda de margarina? Então, era assim. E eu engravidei do meu neném, depois de 4 anos de relacionamento e 3 anos morando juntos. E aí eu engordei mais. Depois que o meu filho nasceu, eu percebi que eu e João tínhamos uma relação boa. Porém, eu o via como um irmão. Toda aquela paixão virou um amor fraternal e uma gratidão. Apesar dele me amar, ainda assim resolvi terminar. E ele sofreu muito, Ana, mas foi melhor assim. Hoje ele está casado e com uma família linda, com mais 2 filhos e uma esposa que cuida tão bem do meu filho que ele a chama de Mamãe Mariana. Ai, que beleza, muito bem. Bom, depois que separei, eu estava com sede de viver. Eu tinha casado muito cedo e queria aproveitar agora. Porém, o detalhe é que eu e ele continuamos amigos, muito amigos, assim, de sair junto até. E é a partir daqui que a coisa começa. Eu me separei e quase como um milagre, perdi 30 quilos em 40 dias. Rapaz, oi, informação importante, hein? 30 quilos em 40...
Amor, nós estamos precisando dar assim, ó, só um tempinho, vamos dar um tempinho, quem sabe 10 quilos vai embora. Perdi 30 quilos em 40 dias. Eu estava linda, feliz, com o corpo que me fazia bem, com um emprego bom, com novas amizades, cheia de contatinhos. Ai, Marie, que susto! Sobe com tudo na janela. Cheia de contatinhos, tinha meu carro e minha moto, mas eu não estava feliz. Alguma coisa estava errada. Eu me frustrava às vezes por estar meio atrapalhada e um pouco esquecida, tipo não lembrar onde eu deixei a chave da moto, esquecer de colocar despertador e por aí vai. Informação importante também. Bom, num belo dia, conversando com a minha amiga Gabi, falei que eu tinha tudo, mas estava me sentindo estranha. Parecia que alguma coisa estava bem errada, mas eu não sabia o que era. Então ela me disse que tinha ido em um terreiro e lá revelaram algumas coisas para ela, que começou a fazer sentido para ela e a ajudaram muito a resolver algumas coisas de cunho espiritual e que ela sentia que precisava me levar lá também. E eu disse para ela, bom, vou lá para ela me dizer que... Peraí, eu disse para ela, eu vou lá para me dizer que eu vou morrer e não vou ver o meu filho crescer? Eu vou pensar. Bom, ficou aquele silêncio. Ela assustada pelo que eu falei, porque eu sempre falo coisas que acontecem, sabe? Mas aí logo ela mudou de assunto. Peraí, só voltando aqui. Então ela falou pra amiga assim, eu vou lá pra mãe de santo me dizer que eu vou morrer e não vou ver o meu filho crescer? Eu vou pensar, tipo, se vou ou não vou. Ok, ficou meio... Bom, eu trabalhava em uma empresa de segurança armada. Era uma espécie de gerente. Eu que escalava os seguranças e os vigilantes para as funções e ou eventos, e as armas ficavam em um cofre muito bem guardadas. Em um belo dia, concentrada ali no meu trabalho, alguma coisa me falava para eu dar uma pausa. Eu tinha costume de ir olhar as câmeras enquanto eu tomava um café, e assim eu fiz. Peguei um café e fiquei olhando as câmeras externas, e verifiquei que estava tendo uma movimentação estranha. Até que notei que tinha 6 pessoas e pelo menos 4 estavam armados. As portas já ficam trancadas, mas eu peguei o meu celular, corri para a sala que ficava o cofre das armas e liguei para a polícia. Liguei para a polícia e para o meu chefe. Escutei barulho e uma gritaria, tipo, deita, deita, baixa a arma. E o meu chefe apareceu e me chamou. Então saí da sala do cofre, que é muito segura, e Ana, eles chegaram, os homens estavam arrombando o portão para entrar na empresa, para roubar as armas. Se eu não tivesse escutado aquela intuição de parar para tomar um café, eu não teria visto essa movimentação. E na hora eu pensei, sabe-se lá o que poderia ter acontecido, não é? Mas logo eu saberia o que poderia acontecer. Corri para casa e mandei mensagem para Gabi, contando o que aconteceu e que eu queria ir no terreiro conversar com a Ju. É isso? Quem que é Ju mesmo? Era mãe de santo? Não sei. Que eu queria ir no terreiro conversar com a Ju. Combinamos tudo, eu ia dormir na casa dela na sexta-feira, porque íamos pra balada e aí sábado de manhã, bem cedinho, iríamos até lá. E assim aconteceu. Agora sim a coisa fica sobrenatural. Chegando lá, tinha uma senhora que se chamava Dona Nair. Ela sim era a mãe de santo e a Ju era a filha da entidade. Ana, eu não consegui olhar para Dona Nair. Ela falava comigo e eu era bem evasiva. Só respondia sim, não, aham. Ela disse que ficou me olhando por um tempo. Ela disse, ficou me olhando por um tempo e me disse, acho que assim, ela ficou me olhando por um tempo e me disse, eu vou deixar a Ju conversar com você. Ela resolve. E saiu. Depois de uns 10 minutos, chega a Ju, cumprimenta a minha amiga e conversam enquanto ela não tirava o olho de mim. Aí ela falou pra mim, você tem um filho, né? Do jeito que tá, você não vai ver ele crescer, não. Então, tá com a vida curtinha. Lembra do que ela falou lá? Ana, minha amiga, regalou os olhos e disse,
Ju do céu, ela me falou que você ia dizer exatamente isso. E a Ju apenas riu e disse: ela tem uma mediunidade forte, mas não é desenvolvida. O dom dela é raro. Virando-se para mim, disse: vem, me segue. Tem alguém que quer falar com você. E assim ela me levou para um local, acredito que seja o terreiro. Pediu para eu me sentar e começou a se preparar. Depois de alguns minutos, a entidade aparece. E eu senti gratidão por ele ter ido me explicar o que estava acontecendo. Bom, a entidade me disse que em mim tem uma espécie de maldição com sogra, porque uma vez a minha mãe foi atrás para desfazer um trabalho para o meu pai quando estava grávida de mim. Ele disse que mesmo que o trabalho é desfeito, sempre fica uma marquinha em quem recebeu, porque quando algo é pedido, é começado imediatamente as providências. Ele revelou para mim que a minha mãe e o meu pai odiavam a minha... Ele revelou para mim que a minha mãe e meu pai odeiam minha tia, coisa ruim. O quê? Minha mãe e meu pai odeiam a minha tia, coisa ruim, é isso? Porque descobriram que ela fez o trabalho. E ele me disse que sim, foi ela. A entidade acho que diz que sim, foi ela, a tia. Mas quem mandou ela fazer foi a minha avó. Porque ela queria que o meu pai se casasse com outra e não com a minha mãe. O trabalho foi então desfeito e aí ele me falou que quem manda alguém ir fazer o trabalho paga igual quem foi atrás para fazer. No caso, minha avó morreu doente e minha tia se afastou da família e está bem doente também. Bom, questionei se era somente isso que eu precisava saber. Ele deu uma risada sinistra e pediu para não interromper. E continuou. Tudo bem, me desculpa, vou ficar quietinho. E ele continuou dizendo: não, doce criança, existem 36 espíritos encostados em você. Sabe o que é a genitora do seu amor, por mais que te trata... Tem 36 espíritos encostados em você. Sabe o que é? Acho que é isso. A genitora do seu amor, por mais que te tratava bem, ela não gostava de ver vós me ser com ele. Então, toda noite ela pedia para afastar vocês dois, até que vocês se separou. Mas tem que cuidar muito com o que deseja, viu? Porque no mundo espiritual não tem meio termo. Ainda mais pedido de mãe. Oração de mãe arrebenta até os portões do inferno. Ela sempre jogou energia ruim no C. Vós, Missê, tem uma mediunidade forte, então toda energia ruim você acumulou. E quando separou, você deixou de absorver. Na hora eu me lembrei que quando eu estava casada eu engordei muito. E assim que me separei, como um milagre, eu perdi muito peso sem fazer nada e sem perder a saúde. Como depois... Ele continua, acho que falando, né? Como depois da separação continuou uma amizade, os espíritos enviados para separar vocês entenderam que só a morte de um de vocês ia separar. Então começaram a te atormentar. Sabe por que as coisas não davam certo? Porque eles não iam deixar. Se você ia com eles, né? Porque eles não iam deixar se você ia com eles, né? A sua sorte é que vós, Missê, tem 2 anjos da guarda muito fortes que te protegem. Sabe às vezes que você não acordou para trabalhar ou sumiu a chave do veículo? Eram seus anjos te protegendo e te guardando. Olha lá, lembra que ela falou que estava esquecia de pôr relógio para despertar, esquecia onde estava a chave do carro? Olha só, é aquilo que a gente fala aqui, até falou esses dias, ontem, não sei, desse lance de esquecer, de não achar algo na hora que você precisa sair, sabe? Essa atrasadinha, alguns minutos, ou até evitar de você sair porque não achou alguma coisa. Lembra que eu falei ontem que pode ser a atuação de anjos te guardando? Então, continuando o relato aqui. Ana, nesse momento eu fiquei sentada, relembrando todos os livramentos que eu já tive, inclusive o dia que a empresa quase foi assaltada.
Provavelmente ali seria o meu fim. Comecei a chorar porque eu gostava dela, da sogra. Então eu perguntei para ele por que ela me odiava tanto. E ele falou assim: nem ela sabe, mas aqui ele falou o nome dela. Sabe, vocês três têm atrito de outra vida. Na vida passada, a Maria era apaixonada pelo João e ele também sonhava em se casar com ela, mas você chegou e foi amor à primeira vista, fazendo assim com que o João largasse a Maria e fosse para você. Maria não aceitava esse amor de vocês e começou a lutar por seu amado. Mas vocês se casaram, e quando foi dito até que a morte os separe, Maria resolveu agir. Então ela foi até você com a desculpa de que queria o seu perdão, mas quando estava distraída, Maria tentou te acertar na cabeça. Mas João a segurou e te mandou correr. Eles entraram numa luta corporal e ela acabou acertando um disparo nele. E Maria, no desespero, tirou a própria vida também. Quer dizer, acabou tirando a própria vida quando viu que acertou o tiro no João. Porém, João não morreu, só se feriu gravemente. Maria voltou nessa vida como mãe do João, porque ela precisava aprender a amá-lo, mas entender que ele era livre. Esse rancor de Maria é de alma e desincorporou. Aí ele falou isso, né? Esse rancor da Maria é de alma. E aí a entidade desincorporou da Ju. Que revelação, meus amigos! Que revelação! A Ju me disse que eles precisavam fazer uma espécie de trabalho para esses espíritos me deixarem em paz. E me explicou o que eu precisava fazer. Disse que eu precisava entregar o bem material que Maria mais amava para realizar esse trabalho. E me disse que depois dessa experiência era normal eu sentir sono. Eu falei que eu ia providenciar tudo e estava sem dinheiro, mas que logo eu voltaria. Saí de lá com a Gabi pensando em tudo que eu escutei e no caminho eu senti 36 arrepios. Mas como assim? Você foi contando os arrepios dos espíritos? Fomos almoçar e eu comecei a me sentir tonta, enjoada e pedi para ir para casa. Chegando em casa, a Gabi e eu dormimos o restante do dia. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho. Eu estava num local todo branco e estava no meio do abraço de dois homens. Tipo, eles estavam de frente um para o outro, segurando as mãos e eu dentro, no meio deles, olhando para frente. Logo senti que eram os meus anjos, né? Lembra a entidade disse que ela tinha 2 anjos? Então eu vi um homem de pele pálida, algo parecido com um vampiro, mas sem as presas. E atrás dele um monte de fumaça cinza, como se cada pedaço da fumaça fosse alguma coisa. Então esse ser disse: eu vou te levar para mim. E deu uma risada assim. E eu respondi: eu não tenho medo de você, eu sou protegida. Ele deu uma gargalhada muito alta e disse: 3 contra 36? Vamos dizer que você vença. Você quer que eu volte para quem me mandou aqui? E eu respondi: eu quero que você volte pro quinto dos infernos. E acordei. Ana, logo que eu despertei, comecei com uma dor nas costas, na altura do rim e do nervo ciático, sabe? Mas uma dor tão forte que eu gemia. Os dias foram passando, fui no médico e acharam que era pedra no rim. Fiz exames e não deu nada. E aquela dor aumentando. Parece que toda vez que eu fazia algo para tratar aquela dor, ela piorava. E foi assim por 5 dias. Gabi, super preocupada comigo, porque eu sempre fui muito ativa, muito saudável, e agora estava deitada, me contorcendo de dor. Nenhum medicamento fazia efeito, apenas banho com água quente dava uma aliviada. Meu pai já estava desesperado, me vendo daquele jeito, chorando de dor nas costas, e a Gabi veio me ver depois de 8 dias, e eu estava muito mal, a ponto de
a ponto da dor ser tão forte que eu vomitava de dor. E aí eu disse pra Gabi que eu não aguentava mais aquilo e que eu ia resolver. Sim, Ana, eu tava pensando em acabar com aquele sofrimento, se é que você me entende. Gente, a Gabi se desesperou e pediu pra eu aguardar, e pediu pra eu aguentar firme que ela ia mandar mensagem pra Ju. E a Gabi mandou a mensagem, dizendo que eu estava muito mal e tal. E a Ju disse que como eu descobri essas entidades atrás de mim, eles estavam me atormentando para me levar com eles. E que era para ela pegar o valor de R$77 que ela tinha na carteira e levar para Ju, né? Levar para ela lá, que a dona Nair teria que intervir. Lembra aquela mãe de santo que eu não conseguia olhar para ela? Pois bem, depois ela me disse que via o tormento e os espíritos não me deixam. Pois bem, depois ela me disse, a dona Nair disse, é isso? Que ela via o tormento e os espíritos não me deixavam olhar para dona Nair, porque eles sabiam que era ela que iria expulsá-los. Ana, quando minha amiga abriu a carteira, pasmem, tinha exatamente esse valor, R$77. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. E ela correu levar esse dinheiro para dona Nair e me mandou mensagem falando que essa noite tudo ia ficar bem, mas que ia ficar uma marca em mim, porque o meu tormento é grande. E antes de dormir era para eu tomar um chá, qualquer chá. E agora vem o final. Naquela noite, minha mãe fez um chazinho de macela para eu me acalmar. Aquela noite, estranhamente, um analgésico me trouxe um pouco de alívio. Eu não sei o porquê, mas eu cismei em dormir na cama da minha avó, que estava viajando. Me deitei às 10 da noite e logo senti muito sono. Eu gosto de dormir bem no cantinho da cama, encolhida, e nesse dia eu me deitei bem no centro da cama, com os pés juntos e os braços abertos. Mais ou menos como Jesus foi crucificado, assim. E eu dormi. Parecia um sonho, mas eu sei que era real, Ana. Eu estava flutuando em cima de uma fogueira, enquanto a dona Nair queimava aquele valor em dinheiro. Rezava, cantava, pulava, até que ela disse: está feito. E eu acordei com o impacto de como se eu tivesse sido jogada na cama. E eu senti novamente 36 arrepios. Voltei a dormir indo no cantinho, como sempre dormia. No outro dia acordei sem nenhuma dor. E eu repito, nenhuma dor. Nada, na dica de nada, acabou. Pulei da cama chorando de alegria. Correndo fui chamar a minha mãe, eu ria, eu chorava, eu agradecia, eu pulava. Aí eu senti uma fisgadinha nas costas e mandei mensagem para Gabi e para Ju, agradecendo as duas. A Ju pediu para eu passar lá no terreiro e eu fui. Quando cheguei lá, ela me disse que eu estava livre, porque algo físico ficou e logo eu ia descobrir. Eu estava livre, porém algo físico ficou e logo eu ia descobrir. Mas que não precisava me assustar. E me falou que a entidade mandou me dizer que eu podia escolher viver o amor com o João ou que o meu caminho estaria aberto para uma nova história. Nas duas histórias eu ainda teria momentos difíceis, mas que eu ia encontrar a paz. Então eu escolhi viver outra história. Depois disso, eu e João tivemos uma briga besta e nos afastamos. E hoje somos apenas pai e mãe do neném, que hoje tem 9 anos. O problema que restou foi um problema no nervo ciático, que eu resolvo sempre com uma boa massagem. Bom, Ana, meu relato é esse. Logo mando os outros 2, que já deixei o título aqui para identificar. Meu relato ficou longo, mas tive que contar alguns detalhes. E fica de lição pra gente. Cuidado com o que desejamos. Às vezes a nossa intenção nem é fazer um mal maior para a pessoa, mas os espíritos levam ao pé da letra. Às vezes pequenas coisas são livramentos dos nossos anjos também. E quando uma pessoa tem birra de você,
Pode ser por situações de vidas passadas. Eu sou muito grata pelo meu livramento e por ter tido a opção de escolher em me afastar desse ódio. Beijo, Ana. Que Deus abençoe você, o Matheus, as crianças, os pets e a família Assombrado. Um beijo para você, muito obrigada. Cadê? Deixa eu anotar aqui. Olha que coisa, então. Peraí, deixa eu entender. Gente, tem umas estrelinhas agora aqui. Quando manda superchat, fica um desenhinho aqui na tela agora, umas estrelinhas. Sinalizando o que é o superchat e o que é a mensagem de membro. Tá diferenciando aqui. É isso? Olha, tentando identificar aqui. Ai, não sei se é isso. Eu não sei o que é. Deixa eu ver o que é isso. Não sei. Alguns têm umas estrelinhas, outros não. Mas então, voltando aqui ao relato, a sogra dela era um amor de pessoa com ela, falou que tratava ela como filha, tudo, mas no fundo ela não queria que ficasse com o filho dela e pedia para os dois se afastarem. E só nesse simples pedido de pedir que os dois se afastassem, o negócio, ela começou a absorver essa energia negativa que ela mandava e ela começou a engordar isso. E aí já tinha também tinha um lance de vida passada, é por isso que ela falou que a sogra não gostava dela, mas também não entendia por quê, mas não gostava, era coisa de vida passada. E também, quando ela tava na barriga ainda, teve um lance que a sogra da mãe dela, ou do pai, não sei, fez trabalho também para acabar com eles, para eles se separarem, algo assim, né? Então ela já tinha um resquício de trabalho quando ela ainda estava na barriga da mãe. Mas muito interessante, muito interessante. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.